vocês? Estamos aqui mais uma noite de sexta-feira para muito conhecimento de física bacana e hoje a gente vai continuar aquela parte de física gravitacional, aquele estudo de corpos, movimentos que a gente já vê há algumas semanas, bacana? Na nossa aula de hoje, a gente vai ver uma coisa mais integrada à parte de aplicações da lei de Kepler, tá bom? A gente já comentou a diferença entre as leis de Kepler e as leis que Newton estabeleceu para a parte de gravitação, mas a gente também viu que quando a gente fala da terceira lei de Kepler, ela tem uma relação com a força gravitacional que foi descrita aí pelo Newton, foi descoberta a constante gravitacional pelo Cavendish. Tudo isso a gente já comentou em aulas passadas, né? Essa parte histórica, toda a parte das descobertas aí que a gente teve ao longo desses anos. Hoje a gente vai trabalhar a forma como elas se misturam, bacana? Como uma interfere na outra, como uma se aplica em relação à outra, e isso leva principalmente ao fato de existir gravidade, tá bom? Como é que a gravidade ela vai se relacionar com o meu corpo, com o seu corpo, com o corpo que está fora do planeta, como é que a gente tira um corpo do planeta, né? Como é que são lançados os foguetes, essas outras partes aí. Tudo a gente vai comentar na aula de hoje, tá bom? Além de, claro, comentar algumas questõezinhas, a gente fazer sempre as nossas questões, nossa parte mais prática aí do assunto, bacana? Então vamos em diante aí para a gente começar. Certo. Quando a gente fala sobre a relação que existe entre as leis de Kepler e as leis de Newton, não tem como a gente passar disso sem falar de gravidade, tá bom? A gravidade ela é extremamente presente nessas relações. Aceleração da gravidade, né? Eu já falei para vocês que eu não gosto que nenhum aluno meu fale sobre a gravidade ser uma força, tá bom? Isso é muito importante. A gravidade, ela é uma aceleração, beleza? E isso aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque às vezes você está fazendo uma questão, ou então uma parte teórica mesmo, e aí alguém pergunta, né? Qual é a força que puxa um corpo em direção ao centro do planeta? Geralmente as pessoas falam gravidade. Só que gravidade não é uma força, gravidade é uma aceleração. A força que deriva da aceleração da gravidade, né? Ou a força que causa a aceleração da gravidade, uma não existe sem a outra, é a força peso, tá bom? Para quem não lembra aí, a força peso é a força que lhe puxa em direção ao planeta, tá bom? É a força que ele puxa em direção ao centro do planeta. Força peso representada pela letrinha P e equacionada por P igual a m vezes g, né? Massa vezes a gravidade. Beleza. A gravidade é a aceleração produzida a partir de uma força de atração gravitacional. Olha o que eu falei para vocês. Existe uma força de atração gravitacional que é justamente o peso, e aquela força é que gera, aquela força ali, é a que gera a gravidade. Bacana? É uma aceleração produzida, uma aceleração gerada pela existência dessa força. Como a Terra ou o Sol podem ser calculadas com base na lei da gravitação universal, e aí a lei da gravitação universal é quando a gente entra com quem? Com o Newton, né? Vocês lembram aí que a força de atração gravitacional, ou força de gravitação universal, é igual a G vezes mzão vezes mzinho sobre a distância entre os astros ao quadrado. A aceleração gravitacional produzida por um corpo é proporcional à sua massa. O que significa ser proporcional à massa? A gente já comentou sobre isso também na aula passada, que quanto maior a massa de um corpo, maior a gravidade que ele possui, né? É por isso que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário. E é por isso que a Lua gira em torno da Terra e não o contrário. Porque sempre que tem mais massa, tem mais campo gravitacional, né? Aceleração gravitacional. E a constante gravitação universal. E também inversamente proporcional ao quadrado da distância até o centro de massa desse corpo. Olha o que ele fala. Quadrado da distância, tá bom? Presta atenção na expressão quadrado da distância. Semana passada a gente fez umas questões que ele falava que a distância triplicava, então a força ficaria 9 vezes menor, né? Sempre o quadrado. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado
16. Então, se a distância quadruplicar, a força cai 16 vezes, tá bom? Só não confundir isso aí. E aí, como a gente tem um campo gravitacional, fica mais intuitivo, né, ou mais didático, a gente definir ele como essa figura que está no centro. Imagina que você tem uma cama elástica, uma cama aí, uma cama de molas, né, aquela cama elástica que as pessoas brincam de pular em cima. Não tem nenhum problema no nosso exemplo. Imagina que você bota diferentes bolas de gude durante toda a cama elástica, né? As mesmas bolinhas de gude ali por toda aquela cama elástica, todas posicionadas em pontos longes ou próximos. Tanto faz, tu escolhe. Como elas todas têm a mesma massa, todas elas vão afundar a cama elástica na mesma proporção. Bem pequenininha, por quê? Porque elas têm massa pequena. Se eu pego uma bola de boliche agora e ponho no meio da cama elástica, o que vai acontecer? A bola de boliche, por ser muito mais pesada, ela vai afundar a cama elástica de uma vez. Ela vai causar uma força, né, de peso muito maior. Ela vai deformar muito mais aquela cama elástica. E todas aquelas pequenas bolas de gude que você tinha posto no primeiro momento, descem em direção àquela bola de boliche maior. Justamente porque a massa dela deformou o campo elástico, né, aquela lona elástica, e puxou todas as bolinhas de gude em relação àquela situação. Bacana? E aí, o que acontece? Essa massa, por ser maior, ela tem essa força de atração. Quando você faz essa mesma ideia a um campo gravitacional, é parecido. O Sol ele é muito mais pesado. É como se ele fosse aquela bola de boliche, né, no centro da cama elástica. E os planetas são muito mais leves que o Sol. Então, eles são as pequenas bolas de gude, né? Os planetas, cinturões de asteroides e tudo. Então, todos eles tendem a ir em direção ao Sol. Só que diferente das bolas de gude, agora os nossos planetas eles não estão parados, eles têm uma velocidade. Então eles começam a rodar em torno daquela esfera, né? Em torno daquela bola de boliche que seria o Sol. Mas a ideia é basicamente essa. É como se aqui fosse uma estrela, né? Um Sol extremamente massivo e aqui fosse um planeta qualquer. Você pode ter aí qualquer planeta que ele vai respeitar isso aí. Lembrando aí que os planetas eles têm velocidades, tá bom? É por isso que a gente não cai direto no Sol, mas também a gente não consegue sair daquela cama elástica, né? Então a gente fica respeitando o movimento dele. Bacaninha? Então, primeira parte, mais ou menos definir o que é gravidade e entender como é que funciona um campo gravitacional, né? Lembrando aí de respeitar sempre a massa. Qualquer dúvida, gente, vocês vão mandando, tá bom? A dúvida é a melhor parte da aula. Bacana? E aí, o que é gravidade? A gravidade do Sol mantém a Terra em sua órbita. De modo similar, a gravidade da Terra mantém a Lua girando em torno de nós. A gravidade da Terra também é responsável por manter os gases atmosféricos e por manter todos os seres vivos presos à sua superfície. É o que a gente sente todo dia, tá bom? A intensidade dessa gravidade, medida a nível do mar, é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Eu falei para vocês que nas questões a gente pode aproximar para quanto? Para 10, né? Só para ter efeito de cálculo. Mas 9,8 aí, 9,81 e umas infinitas casas decimais seria o valor mais exato. No entanto, esse valor pode variar de acordo com a altura. E aí você tem o seguinte fato, dos gases mais pesados estarem aqui próximos do nível do mar, né? Então, a nossa evolução, eu tive um professor de biologia que falou isso uma vez, eu nunca esqueci. A nossa evolução falhou com a gente. Por quê? Porque a gente usa para respirar oxigênio. E o oxigênio, ele não é o maior componente da atmosfera, dessa atmosfera a nível do mar que a gente tem. Na verdade, o maior componente é o nitrogênio, que não faz quase nada dentro do nosso corpo, né? Então, se a gente tivesse aprendido evoluído, né, a respirar nitrogênio, a gente não respiraria tanto quanto a gente respira. Perceba que a cada 2 segundos você respira, né? Já é uma coisa, um movimento involuntário. Você fica inspirando, expirando, inspirando, expirando. E se você parar, você chega à morte. Mas se a gente tivesse chegado à evolução do nitrogênio, a gente respiraria e conseguiria ficar alguns minutos sem ter que respirar de novo, justamente porque ele é muito mais excessivo. Só que o nitrogênio ele é mais pesado, né? A forma como ele se encontra aqui para a gente, ele é mais denso, mais pesado.
diferente do gás oxigênio. Então, esses gases mais pesados, eles ficam nessa região mais baixa do planeta. Tanto é que quando você compra um balão de hélio, né, aquele balãozinho de hélio que você quer decorar a sua festa, você tem que ficar segurando ele. Porque se você solta o balão de hélio ele vai embora. Porque como ele é mais leve, ele fica mais nas camadas mais externas, bacana? Então, todos os gases mais leves, eles ficam mais para cima. Então, uma coisa que você tem que entender, a gravidade, ela não é constante por todo o planeta. Tem uma diferença entre os polos e a linha do Equador, e tem uma diferença à medida que você vai subindo também, né? A diferença no nível do mar é diferente a gravidade no topo do Monte Everest, tá bom? São coisas diferentes. Bacana? E aí, você tem que entender que existe ali um limite para o espaço. Quando é que começa o espaço? Aonde é que começa o espaço? Bom, isso é muito difícil a gente definir, tá bom? A gente chegou a esse consenso de onde é que começa o espaço há poucos dias, para falar a verdade. Está com 1 ou 2 semanas, que seria na faixa de 100 km de altitude, né? Você teria essa altitude de 100 km. Abaixo disso, você tem uma quantidade de gás tão grande que você não pode ser considerado espaço, né? Porque o espaço seria a ausência de matéria. Mas, lembrando que apesar de quando começa o espaço sideral, acima de 100 km, a gravidade do planeta ainda consegue atuar. A Estação Internacional Espacial, por exemplo, está a 430 km de altura. Então, é uma distância bem maior do que quando começa o espaço. Ela já está no espaço, mas mesmo assim sofre a atração do campo terrestre. Bacana? A gravidade da Terra é igual para todos os corpos que se encontram à mesma altura. Então, o que vai definir sobre o valor da gravidade que atua sobre você não é a diferença de massa. A gravidade de uma pessoa que pesa 100 quilos é a mesma gravidade de uma pessoa que pesa 60 quilos, tá bom? Mas a gravidade de uma pessoa que está a nível do mar, numa praia, e a gravidade de uma pessoa que mora em cima de uma montanha é extremamente diferente, porque a gravidade da Terra, ela varia de acordo com a altura, tá bom? Ou seja, livre de força de resistência do ar e qualquer outras forças dissipativas, todos os corpos que forem abandonados cairão em direção ao centro da Terra e chegarão ao chão exatamente ao mesmo tempo. A gente já falou disso lá no movimento de queda livre, justamente. Lá quando a gente fala dos movimentos MRU, MRUV, então você tem aí um movimento de queda livre. Bacana? Então você terá essa situação aqui. E como a gente calcula a gravidade? Como é que a gente faz para saber? A gente viu o valor ali, vale 9,8, mas a gravidade ela tem uma forma de ser calculada. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei para você, a partir de agora a gente vai fazer a relação entre as leis de Kepler e a força da gravidade, né? A força de gravidade geral estabelecida por Newton. Como calcular a aceleração da gravidade? É feito por modo da lei de atração gravitacional, né? Ou a lei da gravitação universal, que é aquela formulazinha do Newton, que a gente já viu. Ah, Matheus, não era um d ao quadrado aí? Era, para corpos que estão fora do campo gravitacional. Se você está dentro do planeta, né? Você está dentro do planeta, a distância entre você e o centro da Terra, meu bonequinho aqui ficou muito feio, mas vocês vão conseguir entender. A distância entre vocês e o centro da Terra é o raio. Bacana? Essa distância aí é o raio que vai existir entre você e o que está entre a superfície, né, e o que está no centro da Terra. É por isso que nessa equação aqui a gente usa o R, porque esse R é justamente a distância entre os lugares onde você está. Aí, de novo, faz aquela diferença, né, que eu falei para ti. A gravidade a nível do mar é uma, porque a distância do nível do mar até o centro da Terra é 1. A gravidade no topo de um morro, no topo de uma montanha, é outra, porque a distância entre o topo da montanha e o centro da Terra é outra, tá bom? Tem essa relação de diferença aí. Quanto maior for o raio, né, você vai crescendo o raio, menor é a força de atração, então você vai perdendo gravidade. Mas quando a gente vai para o nível do mar, né, que eu acho que é a relação principal, é onde as questões vão cobrar. Se a questão for cobrar diferente, vai ser uma questão teórica, comparando, né, a altura do mar e sem ser a altura do mar. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar com o nível do mar. Quando uma força gravitacional como essa, mostrada na equação, atua sobre um corpo de massa mzinho,
uma aceleração será produzida na mesma direção e sentido dessa força. Eu já falei para vocês, né, que a aceleração sempre tem mesmo sentido e força, tá bom? Mesmo sentido e direção da força. E aí eu tenho, ó, força resultante é igual a massa de aceleração e a força é igual a G vezes vezes mzinho sobre R ao quadrado. Quando eu igualo as duas equações, o que é que eu posso cortar de um lado e do outro? A massa, né? Então, eu posso cortar a massa aí. Então, a minha aceleração seria igual a G vezes m sobre R ao quadrado. Daqui a gente tira o seguinte, justamente o que eu falei. Uma pessoa de massa 100 kg tem a mesma gravidade atuante de uma pessoa de massa 60 kg, tá bom? São duas massas diferentes, porém a gravidade que atua nelas é a mesma. Porque a massa do menor, olha aqui na equação, a massa do menor não importa, tá bom? A massa do menorzinho não importa. O que vai importar é a massa do maior, ou seja, é a massa do planeta inteiro que vai estar participando daquela situação. Bacana? É a massa de todo o corpo, é a massa do planeta inteiro que vai estar naquela situação. É por isso que a gravidade na Terra é uma, a gravidade de Marte é outra, a gravidade na Lua é outra, a gravidade em Júpiter é outra. Porém, eu posso botar a mesma pessoa em todos os lugares. A massa é igual, mas a gravidade é diferente, porque a massa dos planetas são diferentes, tá bom? Então, o que vai relacionar é a massa deles. Muita atenção com isso. Tá, com essa última fórmula, a gente pode calcular a gravidade na Terra. A massa da Terra vale 5,972 vezes 10 elevado a 24, e o raio da Terra vale aí 6.371 quilômetros, ou 6,371 vezes 10 elevado a 6 metros. Eu tenho que usar na equação as unidades corretas, né? Como aqui a massa está em quilos, que é o sistema internacional, aqui a distância também tem que estar em sistema internacional, ou seja, por isso que eu uso o metro. E aí eu consigo achar o valor da gravidade. A constante a gente já sabe, 6,67 vezes 10 a menos 11, o nome é constante, por isso não muda. A massa, 5,972 vezes 10 elevado a 24, tá bom? Esse 4 aqui é para estar aqui em cima, ó. 10 elevado a 24, sobre 6,371 vezes 10 elevado a 6, só que isso aqui é ao quadrado, bom? Lembrando que isso aqui é ao quadrado. Então, quando você fizer essa expressão aí, você vai ter que a gravidade vale 6,674 vezes 10 a menos 11, vezes 5,972 vezes 10 elevado a 24, sobre 6,371 ao quadrado, né? Vezes 10 elevado a 12. Quando você fizer essa parte algébrica aí todinha, que eu vou deixar para você se divertir nessa noite encantadora de sexta-feira, eu sei que vocês gostam da matemática, você vai chegar no valor da gravidade que a gente aderiu como padrão. Aproximadamente 9,8, tá bom? Ou 9,81 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que isso aqui é uma aceleração, por isso a unidade é a mesma da aceleração, tá bom? Muito cuidado aí com a unidade. Metros por segundo ao quadrado. Bacana? Então, a gente consegue definir a gravidade de um planeta assim. Matheus, oi. Se a gente tiver um outro planeta, um planeta que não fosse a Terra, como é que a gente faria? Bom, para você definir a gravidade desse planeta, obviamente você não é obrigado a saber a massa de nenhum planeta ou o raio de nenhum planeta, nem a massa e o raio da Terra você não é obrigado a decorar, tá bom? Se a questão for cobrar de você, ela tem que lhe dar um valor aproximado. Dessas questões todas aqui, você é obrigado a decorar a constante, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Pronto. Após isso, a questão é obrigada a te dar. Então, a questão quer saber a gravidade de Júpiter. O que é que ela tem que fazer? Ela tem que me dar a massa de Júpiter o raio de Júpiter. Ela tem que me dar os dois, tanto a massa quanto o raio. Ou então, se ela quiser o raio de Júpiter, ela tem que me dar a massa e a gravidade de Júpiter. Só assim eu consigo descobrir o raio aproximado dele, tá bom? Então é muito importante vocês terem ideia disso, que você não é obrigado a saber nenhuma massa,
em nenhum raio de nenhum planeta. Se você quiser aprender por curiosidade, bacana, você gosta de astronomia. Astronomia é uma parte que é muito encantadora da física. Mas a obrigação de saber para nível de vestibular, de prova, ou então até de ensino superior, você não é obrigado a saber, não, tá bom? Então é só realmente para quem vê isso como um hobby e não como o nosso trabalho aqui. Bacaninha? Então, se a questão for cobrar de você, ela tem que lidar. Mas, como eu falei com vocês, como eu falei para vocês, a gravidade ela muda de acordo com a altura, né? Então, você tem essa relação diferente aí. Com base na fórmula usada para calcular a gravidade na superfície da Terra, a gente pode estimar ela em qualquer altura em relação ao nível do mar, desde que você some aquela altura, tá bom? Para tanto, basta somarmos o termo Hzinho ao raio da Terra, relacionando ele à altura aí. Então, vamos supor que você tem aqui a superfície da Terra, né? Você tem aqui, deixa eu botar em outra cor. Você tem uma superfície terrestre aqui. Aí você tem o mar, tal. E aí começa a Terra, né? Praia e tudo, falésia, montanha, aí você, um monte. Aqui, até esse ponto bem aqui, ó, que eu vou chamar de ponto A, e esse ponto bem aqui, que eu vou chamar de ponto B. Existe uma diferença muito grande. Que diferença é essa? Olha, toda vez que a gente fala de nível do mar, o nível do mar é justamente a distância entre o centro da Terra e a sua extremidade. É o raio da esfera, né? Se a gente aproximar a Terra para uma esfera. Só que todos nós sabemos que a Terra ela não é esférica e nem plana. Se você pensou que a Terra é plana, por favor, não vamos nem discutir isso aqui. A Terra ela não é perfeitamente esférica. Quer dizer que ela é uma geóide, tá bom? Ela é achatada em alguns pontos e alongada em outros pontos, tá bom? É como se você pegasse uma massinha de modelar e ficasse fazendo movimento, né, de curvatura na massinha de modelar. Chega um momento onde ela está quase esférica, mas ela não é uma esfera perfeita, tá bom? Por quê? Porque a natureza ela não vai tornar nem nada perfeito, né, assim, de bom grado. Então a Terra também não é. Ela tem deformações, tá bom? Tem depressões, tem aquelas falhas, né, como a falha de San Andreas, tem grandes montes, como o Monte Everest, e assim sucessivamente. Então, quando a gente pega uma situação como essa, existe uma diferença. Existe uma diferença de altura entre os dois pontos, que essa altura aqui é Hzinho. Ó. Então, quando eu quero saber a gravidade específica no ponto B, além de considerar o raio da Terra, eu tenho que considerar essa altura Hzinho aqui. Então, vamos supor aí, a gente acabou de ver que o raio da Terra vale 6.371 quilômetros. E aí você tem um morro, uma montanha, sei lá, eu acho que o Monte Everest tem uns 8 quilômetros, salvo engano, não tenho certeza. Você tem uma montanha de 6 quilômetros. 6 quilômetros eu sei que é possível. Você tem uma montanha de 6 quilômetros. Então, quando você quiser descobrir a gravidade lá naquele ponto B, seria 6.371 mais 6 quilômetros, ou seja, 6.377 quilômetros ao quadrado, tá bom? Se fizermos um cálculo de aceleração da gravidade em alturas em 400 km em relação à superfície da Terra, bastante comuns para veículos orbitais, como a Estação Internacional Espacial, né? A Estação Internacional está ali a 430 km mais ou menos, e satélites, iremos encontrar uma gravidade 10% menor do que a gravidade local. Você deve estar se perguntando como os astronautas flutuam quando estão no interior dessas naves. E a resposta tem a ver com o conceito de imponderabilidade. E o que é essa imponderabilidade? Essa situação de imponderabilidade, galera, é quando o corpo está em permanência de queda. Ou seja, quando o corpo está caindo. Se você pegar vídeos depois, você pode procurar no YouTube, existem alguns milionários exóticos que eles pagam uma taxa muito cara para simular a gravidade zero. O que é isso? Eles entram dentro do avião, todo acolchoado por dentro, aí o avião sobe. Quando o avião está lá em cima, ele cai em queda livre. Quando ele faz essa situação de queda livre, a sensação que o cara tem é de gravidade zero. Então ele começa a flutuar.
dura alguns segundos ali, depois o avião sobe de novo, aí eles voltam para o chão do avião, e aí o avião sobe, cai de novo até acabar o passeio. Bom, essa é uma situação de imponderabilidade, ou seja, as forças que estão atuando no teu corpo são anuladas de forma momentânea. Então você chega a um repouso momentâneo, como a gente costuma falar na física. Na Estação Internacional Espacial ou no ônibus espacial, com certeza vocês já viram alguns vídeos, né, dos astronautas voando, flutuando, na verdade, puxando alguma coisa para poder se mover e tudo, né? Aquela situação também é de imponderabilidade. É como se a Estação Internacional tivesse o tempo todo naquela situação de queda livre, tentando voltar para o planeta. Só que o planeta está rodando a uma velocidade e a estação está rodando mais rápido que o planeta, né? Uma pessoa que está na Estação Internacional Espacial, ela vê o nascer do Sol 6 vezes. Então, ela roda a Terra em 24 horas 6 vezes, né? Então, ela está aí rodando muito mais rápido que o planeta. E aquilo ali impede que a estação volte para o planeta. Mas, lá dentro, você tem uma gravidade 10% da gravidade da Terra. Então, uma gravidade 10% menor. Então, a gravidade lá em cima vale 8 e pouquinho, tá bom? Quase 9. E isso é importante para você ver uma diferença da gravidade que existe. Lá, quando você tem uma gravidade de 9, 8, você já consegue flutuar. Nossa gravidade de 9,81, quase 10, né, você não consegue. Você pula e rapidamente é puxado de volta ao chão. Quando você está na Lua, a Lua tem uma gravidade de 1,6. Olha aí, uma gravidade infinitamente menor. Então, você com qualquer impulso muito forte, então qualquer coisa, você sai do campo gravitacional lunar, você é arremessado, né? E aí você vai embora, fica derivando no espaço. Então tem que ter muito cuidado aí quando vocês estiverem lá visitando a Lua, tá bom? Beleza. E aí eu deixei para vocês alguns valores para a gente poder comparar, tá bom? Em relação ao nosso querido planeta Terra. Aceleração da gravidade em outros planetas. Aceleração da gravidade dos planetas depende do seu raio e também de sua massa. Confira o valor da gravidade na superfície de planetas em outros corpos celestes do Sistema Solar. Bom, eu acho que esses são os principais corpos do Sistema Solar, né? Esses aqui são os principais corpos do Sistema Solar, em ordem de proximidade com o Sol. Gravidade de Mercúrio, 3,7. Olha aí, ó. Mercúrio, bem pequeno, tá bom? Muito denso e uma gravidade baixíssima. Mas já explico por que a proximidade dele com a gravidade de Marte, já que Marte é maior que ele. Vênus, que tem já um tamanho parecido com o nosso, tá bom? Vênus aí tem um tamanho bem parecido com a gente, com certeza uma gravidade parecida, mas olha aí, é uma gravidade parecida com onde? É uma gravidade parecida com a Estação Internacional Espacial. Então, se a gente pudesse visitar Vênus, a gente conseguiria ter uma determinada flutuação, né? Pularia e ficaria flutuando por um tempo até cair de novo. Terra, a nossa gravidade, 9,81, 9,8, nossa gravidade aí querida, tá bom? Lua, 1,6, a Lua aí bem menor do que a Terra, tá bom? 10% de massa da Terra apenas. Então, a gente tem aí um valor de gravidade também, aproximadamente 1% do valor, 2% mais ou menos do valor da gravidade terrestre. Então, nada demais. Só ter cuidado lá, porque qualquer coisa você vai embora, né? Nunca mais volta para nenhum campo gravitacional terrestre. Tá bom? Marte. Ó, a gente usa o campo gravitacional para voltar, por exemplo. Só abrir um parênteses aqui para contar uma história. Existe uma coisa chamada de estilingue gravitacional. O que é isso? Quando você vê aqueles lançamentos de objetos, como Olimpíadas, como é que o cara arremessa um peso? Ele roda o peso e aí depois ele joga. Como é que o cara chega na Lua? O foguete dá uma volta no planeta e aí ele sai. Quando ele sai, ele faz a mesma coisa que o lançador de peso faz. Ele usa aquela força centrípeta, né, aquela força na velocidade circular, para chegar lá na Lua. Quando ele está próximo da Lua, o campo gravitacional da Lua volta. Só que para sair daqui, tu precisa de um foguete imenso. Como é que tu vai voltar da Lua se lá não tem esse foguete? Bom, porque a Lua não tem a quantidade de gás que a gente tem. Primeira coisa, ela não tem uma atmosfera muito alta. Então, essa atmosfera da Lua, a gente não precisa de tanta força para quebrar. Segundo, a gravidade do nosso planeta é muito maior que a da Lua. Então, qualquer coisa que chegar pertinho do planeta, ele já puxa. Então, os astronautas usam isso aí também para conseguir, né, voltar das missões espaciais.
Bacana? Marte, 3,7711. Tem gente que pensa que Marte é maior que a gente. Não é. Marte é menor que a gente, beleza? Já é quase o tamanho de Mercúrio, mas Marte ainda é um pouquinho maior que Mercúrio. Mas ele é menos denso. Isso torna a gravidade dele, apesar dele ser maior de Mercúrio, ter mais ou menos a mesma gravidade. Bacana. Júpiter, maior planeta aí. Planetas muito grandes são sempre planetas gasosos, tá bom? É importante você ter noção disso. Planetas de muita massa não conseguem se estruturar. Então, planetas gasosos, eles são maiores. E aí, Júpiter, maior planeta do nosso sistema solar, tem uma força de gravidade muito alta, né? 24,79. Saturno, 10,44. Lembrando, quando a gente falou de modelos planetários, eu falei para vocês que Saturno tem uma diferença de gravidade muito grande entre os polos e a linha do Equador. Então, isso aqui é uma média geral de Saturno. Urano, 8,87, Netuno, 11,15. A partir de Júpiter, todo mundo é maior que a gente, tá bom? E todo mundo tem uma gravidade maior que a gente, consequentemente. Por último, Plutãozinho lá, né, com o asterisco dele, significando que Plutão não é mais um planeta, mas ele possui a gravidade dele, 0,62. Bacana, uma gravidade bem pequenininha, menor que a da Lua. E Plutão não é planeta, né, como eu falei para vocês, por causa do tamanho dele. Ele participa de um cinturão de asteroides que tem pedras maiores que eles, né? Tem meteoros aí maiores que Plutão. Então, algumas luas de Júpiter também são maiores que Plutão. Então, para a gente conseguir definir planeta, a gente precisa tirar Plutão da classificação de planeta e rebaixar ele à questão de planetoide, tá bom? Ele tem uma órbita em torno do Sol, mas é muito pequeno para ser um planeta e também, em comparação à região que ele habita, existem coisas maiores que eles na própria região. Bacana? Tá. E aí a gente tem a origem da gravidade. É o seguinte. Como foi que se originou a gravidade? Né? A gente sabe o que é, sabe como é que comporta, como calcula, mas de onde foi que gerou ela? Bom, essas perguntas são sempre as mais difíceis, galera. Por exemplo, quantas letras tem no alfabeto? Todo mundo sabe, né? Quantas vogais tem no alfabeto? Todo mundo sabe também. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. O que são os ditongos, tritongos, palavras, o que é uma sílaba? Todo mundo sabe disso. Mas a pergunta mais simples, eu acho que muita gente não consegue responder. O que é uma letra? O que é uma letra? Você sabe todas, você sabe como usa, você sabe o que faz, mas o que é uma letra? Uma letra é a representação gráfica de um fonema. Fonema é o som que a gente faz quando fala, né? Por exemplo, a gente falou a palavra abacate. Começa com que letra? A. Então, esse som que eu falei, A, foi representado de uma forma escrita. E aí a gente tem a letrinha. Bacana? Mas qual é a origem? Entendeu? A origem. Por que aquilo ali existe? Como é que aquilo ali existe? Bom, a origem da gravidade. De acordo com a teoria da relatividade, né, do grande Albert Einstein, a gravidade surge devido a uma curvatura no espaço-tempo. É como eu falei para vocês, aquele exemplo de botar uma bola de boliche no centro ali de uma cama elástica. Aquela bola vai fazer um movimento em relação aos outros corpos que forem postos também na cama elástica, tá bom? Só que a cama elástica que a gente fala, para a relação do universo, é onde o universo está se expandindo. Como assim onde o universo está se expandindo? Bom, o nosso universo ele não é infinito. Primeiro ponto que a gente tem que conversar. Ele está em constante expansão. Ou seja, ele está crescendo o tempo inteiro. E o fato disso acontecer diz para a gente que alguma coisa está expandindo com ele, né? Ele está se expandindo em algum lugar. No quê? A gente não sabe. 75% do universo é matéria escura. E a gente não sabe por que ela existe, nem quais as propriedades dela. A gente só sabe que ela continua expandindo o espaço, tá bom? Um universo em fuga, né? Ele está o tempo todo crescendo, fugindo do centro ali de onde estourou o nosso Big Bang. E aquela malha, quando deformada, aquela cama elástica onde o universo está sendo posto, quando ela é amassada, ela gera um campo gravitacional em torno dela. Então, todo corpo com grande massa consegue amassar a cama elástica. Logo, um corpo de grande massa consegue também gerar uma gravidade muito forte, né? As equações da relatividade, que não faz nem questão a gente comentar aqui, né? Você, se for estudar essa parte aqui, você vai adorar, porém é uma matemática muito, muito brutal. Sugerem que a geometria do espaço-tempo é alterada quando há a presença de um objeto muito massivo. Olha aí, ó, massa. A palavra massivo é que diz realmente essa partezinha aí, beleza?
muito massivo como planetas, estrelas e buracos negros. Observe as figuras, né? Ela mostra o efeito da massa do corpo sobre a tessitura do espaço-tempo, tá bom? O tecido aí do espaço-tempo. Quando você fala disso, olha aqui, vou botar primeiro nesse exemplo aqui, tá bom? Você tem uma massa muito grande e em torno dela você tem a malha que está caindo ali em relação àquele planeta. Na segunda figura, né, esse gifzinho que eu peguei para a gente ver, vou esperar voltar do começo, ó, presta atenção. Você tem a Terra rodando com uma deformação e em torno da Terra tem a Lua. Presta atenção no começo. Você tem uma Lua girando em torno da Terra, respeitando aquela deformação que a Terra faz. Porém, a Terra também gira em torno de uma coisa mais massiva que ela, que é quem? O Sol. O Sol ele é muito mais massivo, então ele deforma muito mais esse espaço-tempo, né, proposto por Einstein, essa malha, essa tessitura do espaço-tempo. Então, ele também gira em torno de alguma coisa, tá bom? E, por consequência, o Sol também gira em torno de alguma coisa, beleza? O Sol ele não está paradinho no centro ali, não. Ele está em movimento em torno de alguma coisa. Então é como se ele fosse uma grande bola de fogo. Fosse não, ele é uma grande bola de fogo à deriva no espaço. Ele está se movendo e os planetas estão rodando em torno dele também. Então seria aí um movimento espiral, né? Helicoidal que a gente faz na verdade. E o Sol gira em torno de quem, Matheus? Bom, o Sol é um dos sistemas planetários que existe numa galáxia chamada Via Láctea, tá bom? É onde todos nós estamos. Essa Via Láctea é uma galáxia que gira em torno de um buraco negro chamado Sagitários A. Bacana? Depois, se você quiser pesquisar no Google e ver alguns vídeos, você vai adorar. O Sagitários A é esse buraco negro que a gente tem no centro da nossa Via Láctea, beleza? Qual é a galáxia mais próxima da gente? Galáxia de Andrômeda. Você já deve ter visto aí, pelo menos em alguns desenhos animados. Mas essa galáxia de Andrômeda é a outra galáxia. Ela também gira em torno de um buraco negro, tem seus sistemas planetários e assim sucessivamente. Então, todos esses nossos sistemas planetários, todos esses nossos sóis, planetas, asteroides, tudo gira em torno de uma coisa maior, né? Que é esse buraco negro. E agora a pergunta de $1 milhão é: esse buraco negro, ele está girando em torno de alguma coisa também? E aí? Existe alguma coisa mais massiva que o nosso Sagitários A? Por quê? E aí, como é que faz? Isso é dever de casa para você dar uma lidazinha depois. Bacana? E aí a gente chega na parte que a gente mais gosta. A parte das questões, isso aí mesmo. Então vamos lá. A primeira questão fala sobre a gravidade de Marte, né? Determine o módulo da aceleração da gravidade de Marte, sabendo que seu raio médio vale 3.400 km, ou 3,4 vezes 10 elevado a 6 metros, e que a sua massa vale 6,4 vezes 10 a 23, tá bom? E a constante gravitacional ele já deu. Olha como a questão foi legalzinha com você, já deu a constante gravitacional. Então, o que a gente faz? A gente aplica direto na fórmula. Gravidade, que é o valor de G, é igual a constante gravitacional vezes a massa do planeta sobre o raio ao quadrado, né? Eu vou usar um Rzinho, só porque eu acho mais bonito. Bom, vou usar esse aqui. Beleza, raio ao quadrado. Então, vamos lá. Qual seria o valor da nossa gravidade, então, galerinha? Gravidade seria igual a constante gravitacional, 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, vezes o valor da massa, 6,4 vezes 10 elevado a 23, sobre o valor do raio ao quadrado, 3,4 vezes 10 elevado a 6, só que isso aqui tudo ao quadrado. Muito bem. Então, percebam que eu tenho várias operações com notação científica. Bacana? E então, como é que eu saio de uma notação científica, de uma operação como essa em notação? Faço primeiro a parte de cima, depois a parte de baixo. Então, gravidade seria 6,7 vezes 6,4. Bacana? A gente já chega nesse produto aí. 42,88. E aí eu somo os expoentes, vezes 10 elevado. Menos 11 mais 23 dá mais 12, bacana? Sobre 3,4 ao quadrado, ou seja, 3,4 vezes 3,4, que daria
11,56. Bacana? E os expoentes, o que é que eu faço na notação? Eu multiplico eles. 6 vezes 12 daria o próprio 12, né? Ou 6 vezes 2 daria o 12. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso simplificar. 10 elevado a 12 com 10 elevado a 12. E aí, eu chegaria no valor da gravidade. Qual seria a gravidade? Aproximadamente 3,71 metros por segundo ao quadrado. Olha a unidade. Unidade de quem? Unidade de aceleração. Bacana? Unidade de aceleração, porque a gravidade, a fim de contas, é uma aceleração. Gabarito, letra B, de bem facinho. Bacana? Então, repetindo a questão, deixando um pouquinho no quadro para quem quer copiar. Ele quer só o valor da gravidade de Marte. Constante gravitacional vezes a massa do planeta sobre o raio ao quadrado. Constante gravitacional, 6,7 vezes 10 a menos 11. Bacana? Massa do planeta, 6,4 vezes 10 elevado a 23. Sobre o raio ao quadrado, 3,4 vezes 10 elevado a 6 elevado a 2, tá bom? E aí você faz um produto, né? 6,7 vezes 6,4, 42,8 vezes 10 elevado a 2 sobre 3,4 ao quadrado, 11,56. 6 vezes 12, né? Lembrando que aqui você faz um produto, tá bom? Propriedade de potenciação. 6 vezes 2, 12. E aí você pode simplificar 10 elevado a 12 de cima com 10 elevado a 12 de baixo. Eu chegaria no valor de gravidade 3,71 metros por segundo ao quadrado. Bacana? Então, galerinha, nessa primeira aula foi isso. A gente vai dar um pequeno intervalo, rapidinho, dá tempo para você tomar uma água rapidinho, ir ao banheiro, tá bom? E daqui a pouco a gente volta descobrindo como é que a gente consegue, né? Qual é a velocidade necessária para a gente jogar um asteroide, ó, um foguete, um satélite para fora do nosso planeta, tá bom? A famosa velocidade de escape. Bacaninha? Então, toma lá uma aguinha, vai no banheiro rapidinho, já já a gente volta.